dentro da tradição cristã, você vai encontrar esse papel, né, muito interessante. Como que você vai lidar com a questão do equilíbrio, entende? Porque quando a Bíblia fala, né, da submissão da mulher, da liderança masculina, né, é muito preocupante quando a gente vai fazer a leitura da Escritura pela lente da cultura. Porque quando você vai interpretar a Escritura pela lente da cultura, submissão é pesado, é inferioridade, né, é opressão, é subjugar, é diminuir, né? Porque você traz na sua memória social, cultural, histórica, muitos exemplos em que a submissão foi opressora, diminuiu as pessoas, gerou, né, um rastro de injustiça, né, de dor, de sofrimento, né? Mas o que é muito interessante João Batista, ele tem uma palavra que ele fala que ele vai nivelar, né? Ele vai nivelar os montes e aterrar os vales, né? Ou seja, ele vai trazer um aterramento para que não haja nada acima e nada abaixo, né? Isso é muito interessante, porque quando você vai trabalhar com a construção de um relacionamento, você tem que ter isso claro, porque a gente vê hoje muitas relações que são tóxicas, muitas relações que são abusivas, justamente por não entender esse ponto de equilíbrio, esse ponto de tensão, em que você vai colocar um limite dentro do papel de cada um para que eles possam se conectar de uma maneira equilibrada. Então, por exemplo, Paulo vai falar que o homem tem que amar como Cristo, né? E a mulher tem que a mulher tem que se submeter ao homem como a Cristo. Então, você vai perceber um ato de amor. Primeiro, o amor que se sacrifica e o amor que se submete. O amor que se sacrifica e o amor que se submete. O homem, ele vai amar com amor sacrificial, a mulher com amor que submete. Por que eu estou tocando nisso assim? Porque quando a gente percebe que um jovem, então, por exemplo, no meu caso, né, eu tinha 16 anos, eu já tinha muito claro qual que era a minha missão. Eu tinha muito claro o que eu ia fazer para o resto da minha vida, né? E apesar de ser muito jovem, né? E esse é um outro ponto que a gente pode conversar também, né? Porque que hoje, né, decisões que antigamente nós tomávamos com 16 anos, homens estão tomando com 24, 26, 30, né? Um outro ponto interessante também, né? Porque que há essa procrastinação de algumas decisões importantes, como o próprio relacionamento maduro, matrimônio, né? Mas enfim, então tinha essa clareza, né? E quando a Andréa apareceu assim na minha vida, foi justamente o que nos conectou, o que nos aproximou, foi justamente ela entender minha missão, né? Ela entender aquilo que eu tinha como propósito, e eu falei para ela, isso aqui é o que eu vou fazer para o resto da minha vida. Então, quando ela apareceu, né, o que nos conectou foi o propósito, entende? Uhum. Mas, né, o que fez com que aquele encontro se tornasse num relacionamento foi a minha atitude. Foi você, né, ter esse papel de propor, né, a relação, de depois você pede em casamento, você então tem essa questão da liderança, né, de você ter esse papel de visionário, diretivo. Isso cabe muito ao homem, entendeu? E no final do episódio, o Bonfim vai falar o que ele falou no ouvido da Andréa nesse papel diretivo. No final do episódio só. Mas isso não, de maneira nenhuma, diminui, né, compromete o papel e a importância, né, da mulher ser decidida naquilo que ela vê. Porque a Andréa conta que quando ela viu, ela falou assim, é isso que eu quero para minha vida. Ela contando muito legal. Não é? Uhum. Então, assim, tem essa questão do homem, né, ter esse papel da liderança, de tomar a frente, mas a mulher também ser decidida e saber o que ela quer, o que ela procura, né? O que eu percebo hoje que é um grande drama, atendendo muitas pessoas, é que eu vejo muitas mulheres que estão prontas para um relacionamento, mas não encontram
homens com os quais ela olha e fala assim, cara, é isso que eu quero fazer, eu quero ajudar nesse projeto, eu quero entrar nessa missão, e se apresentar, né, decidir e dizendo, cara, eu estou disponível para a gente poder construir isso juntos. Né? Justamente por quê? Né? Justamente por causa dessa crise de identidade, de hombridade, né, que a gente vê hoje, de homens que não têm hoje essa clareza de quem são, da sua missão, do seu propósito, estão muito presos ainda dentro dessa ilusão, né, do materialismo, né, do sucesso pessoal, da conquista pessoal, né, e essas relações utilitárias, né, que não são nutridas de valor e de significado. Então eu acredito que tem que ter esse ponto de equilíbrio. O homem ele sempre vai ser tratado no seu egoísmo, né? Porque por ter essa coisa da liderança, né? Ele tem uma tendência natural a ser egoísta, a pensar em si mesmo, né? Então o sacrifício que a Bíblia fala, né, é sacrificar o eu, sacrificar o que eu priorizo para mim, o que eu quero para mim, o que eu penso para mim, né? Isso vai em todas as áreas, desde a questão emocional, a questão sexual, a questão material, a questão... Todas as esferas do relacionamento, o homem tem uma tendência a ser egoísta. Né? E aí o amor sacrificial, ele dá uma podada nisso daí e coloca o homem nessa zona de tensão para uma relação equilibrada. Já a mulher, ela tem, por ser auxiliadora, por ser executiva, por ser dinâmica, por ser rápida, por, né, ter essa visão muito mais ampla do negócio, ela tem uma tendência à autonomia, à independência. Entende? Então o homem tem uma tendência ao egoísmo, a mulher, né, a pensar em si, e a mulher tem uma tendência a pensar só, autônoma. O que é a queda? Quando faltou uma direção, uma instrução do homem, a mulher agiu por conta própria, agiu por si só, achando que era o melhor a ser feito. Estão entendendo? Às vezes não é algo maquinado ou pensado com o objetivo de prejudicar a relação, né? Mas muitas vezes por falta de um posicionamento, de uma liderança, né? De uma instrução, de uma clareza de missão e de propósito. Né? Tanto é que as escrituras falam, né, que a mulher ela pode ser a coroa do marido. O que é a coroa? A coroa é um símbolo de que há um governo, há uma direção, há uma clareza de propósito, de sentido. E a mulher, ela está vendo que sabe onde jogar, sabe o que fazer. A Bíblia, quando fala da mulher virtuosa, ela solta uma chave poderosa ali, porque ela fala que o seu marido confiava nela, ou seja, ele empodera, né? Ele confia, não confiar em, é confiar no sentido de entregar a ela os negócios da família, né? Ela que administrava tudo. Então a mulher tem essa competência, né? Essa força. Mulher é frágil não porque é fraca, mas porque é preciosa, entende? Então mulher depois que tem filho, você olha aquilo e fala, não pode ser uma pessoa fraca, não faz isso. Sim. Entende, cara? Então quando fala que a mulher é a parte mais frágil, eu não vejo no sentido da parte mais fraca, mas eu vejo no sentido da parte mais preciosa, né, que precisa ser valorizada, dignificada, honrada. E então eu vejo que a submissão é um ato de amor no sentido, não vou pensar só, não vou decidir só. Então você percebe, sabe, a Bíblia dando princípios e leis que vai trazendo vai equalizando a relação, e você consegue perceber isso desde do comecinho, né? Desde ali quando você se conhece, e aí isso vai exigir talvez uma ruptura de cultura familiar, porque às vezes você vem de um sistema matriarcal, né? Ou um sistema de uma omissão, né? Paterna, e às vezes o rapaz não sabe como ser homem, né? Não teve o referencial. Exatamente. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do VerdadeCast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.